Ajuda dos especialistas e o professor Pedro Costa Júnior é um deles, né? É sempre um prazer enorme receber o professor Pedro Costa Júnior, porque a cada participação, a cada explicação, realmente é uma aula, professor, é muito bacana e de fato é importante demais a gente compreender o noticiário, saber sobretudo quais serão as consequências, não é, professor? Desde a última participação sua aqui na Band News FM, em tão pouco tempo, muita coisa aconteceu em Israel, e a gente está aí na iminência de um ataque por via terrestre à faixa de Gaza. Primeiro, professor, eu queria que o senhor falasse a respeito dessa situação de momento. O ataque pode acontecer a qualquer momento a partir das 6 horas da noite, quando o prazo dado por Israel evapora, né, para que os palestinos da faixa de Gaza deixem suas casas. Obrigado mais uma vez pela participação, professor. Boa tarde. Imagina, Fábio, boa tarde, um prazer estar com você e com o público tão qualificado da Band News FM. Pois é, quando nós entramos aqui a última vez, acho que há 2 dias atrás, né, 48 horas atrás, o que eu dizia, Fábio, é que a cavalaria estava pronta para entrar, né, uma expressão militar, né, que Israel ia entrar e vai entrar na faixa de Gaza e vai entrar de uma maneira avassaladora. Vai entrar de uma maneira brutal. Por quê? Né? Porque, do ponto de vista da geografia, da geopolítica, o Oriente Médio é um lugar que não aceita fraqueza. Isso é muito importante. É um lugar onde os fracos não têm vez. O filme dos irmãos Coen, né? Onde os fracos não têm vez. É preciso ser forte para sobreviver no Oriente Médio. Então, diante de um ataque, como que foi empreendido pelo Hamas, um dos maiores ataques ao território israelense desde a sua fundação, em 1948, Israel, evidentemente, iria responder. Então, ele se preparou para responder, né? Quando a gente diz a cavalaria saiu, né? É essa artilharia pesada que vocês estão cobrindo muito bem aí na Band News. São os tanques, são os armamentos, e aí eles fazem uma preparação. E aí nós temos 2 problemas graves agora. Primeiro, é o problema da imigração. Esse êxodo, esse problema dessa diáspora agora, dessas pessoas que estão na faixa de Gaza, esses palestinos, que estão abandonando tudo que tem, de última hora, para ir para qualquer lugar. Então, isso já é, por si só, um ataque que está acontecendo. E segundo, é o banho de sangue que virá. Porque virá um banho de sangue sobre a faixa de Gaza. E que Israel está preparando isso. E apoiado, é importante dizer, Fábio, pelo governo norte-americano, pelos Estados Unidos, que desde o primeiro momento, eles dão um suporte, Israel é o aliado, Estados Unidos é o aliado incondicional de Israel na região, e os Estados Unidos não vão poupar esforços nesse ataque. Cabe agora a diplomacia, nós vamos ter uma reunião agora no Conselho de Segurança das Nações Unidas, chamada pelo Brasil, que é atual presidente do Secretariado de Segurança, por um critério rotativo. O Secretariado de Segurança tem 15 membros, 10 rotativos e 5 permanentes. O Brasil, nesse momento, é o presidente do Conselho de Segurança e convocou uma reunião agora, já havia convocado uma no domingo, convocou uma agora, que vai acontecer agora, nessa tarde, para poder evitar e amenizar o máximo possível essa tragédia que está por vir, eu diria, lamentavelmente, de uma maneira inexorável. Eu vou aproveitar então, professor Pedro Costa Júnior, cientista político, pesquisador da USP, que o senhor falou a respeito dessa reunião no Conselho das Nações Unidas, um vídeo que chegou para a gente agora há pouco do chanceler do Brasil, Mauro Vieira, falando justamente a respeito dessa reunião. Vamos ouvir um trechinho rápido a respeito do que ele disse. Vamos discutir as urgências humanitárias desta crise. Estamos trabalhando também há dias com as autoridades egípcias para que autorizem a passagem na fronteira de grupo de brasileiros que vivem em Gaza e que está à espera de ser repatriado. Esperamos poder encaminhar essa repatriação o mais rápido possível e salvar a vida desses brasileiros de Gaza, a exemplo do que estamos fazendo com os brasileiros que se encontram em Israel. Essas são prioridades absolutas para nós.
tentar conter a escalada da violência e salvar vidas dos brasileiros que ainda estão na região do conflito. Já conversei sobre essa operação em Gaza com o chanceler do Egito, que me garantiu todo o apoio, e hoje também tratei do assunto com o chanceler de Israel. Estamos acompanhando a aflição dessas famílias em função dos bombardeios em Gaza e procurando garantir sua proteção para que cruzem a fronteira o mais rápido possível. Muito bem. Mauro Vieira, chanceler do Brasil, e eu queria abordar 2 pontos com o senhor, professor, a respeito dessa declaração e da reunião em si. Daqui a pouco a gente fala especificamente sobre os brasileiros, mas diplomaticamente, como é que está essa relação de Israel com a ONU? Porque logo no começo do jornal, aqui no começo do Entre Nós, a gente deu 2 notícias. Primeiro, Antônio Guterres cobrou atitudes de Israel para que a guerra no Oriente Médio não vire, nas palavras dele, uma catástrofe humana. E o embaixador de Israel na ONU classificou como vergonhoso o posicionamento da entidade, que critica justamente esse horário limite para que os moradores deixem a faixa de Gaza. Quer dizer, é um atrito realmente que vai se criando e pode não terminar só com o fim da guerra, né? Perfeito. Olha, nós estamos falando de alguém que está tocando os tambores da guerra e de alguém que está proclamando a paz, né? Israel, exatamente, nesse momento toca os tambores da guerra, por uma reação que, como nós dissemos aqui, ela se torna, de certa maneira, inexorável diante dos ataques do Hamas. E, ao mesmo tempo, o papel da ONU é o papel de negociar a paz. Então, o embaixador Mauro Vieira, né, sai muito bem aí nas suas palavras, e a condução do Brasil tem sido uma condução acelerada, uma condução que tem tentado, né, dentro dos limites e das circunstâncias possíveis, que são extremamente complexas, como nós sabemos, tem sido uma condução, digamos, propícia, né, acertada, né, assertiva, porque o que todos querem, na síntese, é o que disse o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, é evitar uma catástrofe humana, que é exatamente a primeira fala nossa aqui. Nós estamos diante, Fábio, de uma catástrofe, exatamente isso, de um banho de sangue. Nós temos que lembrar que ali na faixa de Gaza nós temos uma das maiores densidades populacionais do mundo, se não a maior. São mais de 2 milhões e 400 mil pessoas que vivem numa estreita faixa de terra, uma pequena faixa de terra completamente cercada, controlada, na onde eles estão numa espécie de maior prisão ao céu aberto do mundo. O gás, a água, a energia é racionada, não agora, depois desses conflitos, mas rotineiramente. Eles têm direito a 4 horas de gás, energia e eletricidade e luz no dia de 24 horas. Eles já vivem em situações extremamente precárias. Nós falamos de uma população de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas, cercada por um muro de pouco mais de 10 quilômetros, nessa densidade populacional incrível, que tem um toque de recolher mais rigoroso do mundo. A partir do momento que se dá o toque de recolher em Gaza, se um pernilongo voar, autorização para tirar. Nada pode se movimentar. Então, já é uma situação completamente drástica. E o que o Brasil teme, como o Mauro Vieira expressa aí, enquanto presidente rotativo do Secretariado-Geral das Nações Unidas, e o próprio secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, é a fatalidade de que civis em larga escala, em massa, possam ser vítimas desse ataque que está prestes a acontecer. Aí nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de idosos, de civis que vão ser abatidos, porque deslocar essa população, por mais que isso seja articulado com o Egito, agora, como o Mauro disse aí, o Mauro Vieira disse, e o Brasil tem excelentes relações com o Egito acabou de entrar nos BRICS, não é uma operação fácil, não é uma operação que pode ser feita rapidamente, um movimento que é feito em 3 cantigas. Então, o cenário nesse momento, lamentavelmente, é um cenário que nós estamos diante do abismo, né? E o abismo é aquela coisa que o sujeito olha para o abismo olha de volta e ele se sente atraído pelo abismo.
Então, nós precisamos de uma operação agora que envolva as grandes potências globais, as grandes potências. A China tem que entrar nesse jogo, a Rússia tem que entrar nesse jogo, os Estados Unidos têm que entrar nesse jogo e tem que tentar fazer um basta. Não há outra saída. Professor, eu ia perguntar a respeito dos brasileiros, mas vou pegar esse gancho aí a respeito das potências mundiais. Ontem a gente teve um fato absolutamente inédito, que foi a ligação de líderes de Arábia Saudita e Irã. Os dois conversaram, e o príncipe saudita, primeiro-ministro do Irã, os dois conversaram e fizeram questão, por meio das TVs estatais de cada país, que essa conversa fosse explícita e explicada aos seus povos, né? Quer dizer, a TV estatal da Arábia Saudita fez questão de mostrar, a TV do Irã fez questão de mostrar, eles quiseram mostrar isso. Então muita gente leu que foi um sinal dado, tanto por Arábia Saudita quanto por Irã, para Israel. Olha, não queremos que a tensão vá além do que já existe. Não é momento de um ataque mais severo nesse instante. E, ao que parece, um dia depois, Israel não leu muito bem esse sinal. O senhor tem essa impressão também? Perfeito. Olha, sinceramente, essa pergunta, Fábio, é uma pergunta que a gente precisa refletir. Por quê? Porque no Oriente Médio, além de Israel, claro, e a Turquia, que está mais para lá, digamos assim, nós temos duas grandes potências no Oriente Médio. Duas potências regionais, né? Grandes potências no sentido da região. São potências regionais, que é exatamente a Arábia Saudita e Irã, que são potências historicamente rivais. O Irã é uma espécie de capital xiita do mundo. E a Arábia Saudita é uma espécie de capital sunita do mundo. Praticamente 85% da população sunita vive na Arábia Saudita. Lá está Meca, a cidade escolhida pelo profeta, por Maomé, aonde se deve, no credo islâmico, visitar pelo menos uma vez na vida. E há meses atrás, aí nós entramos no grande tabuleiro geopolítico global, há meses atrás houve uma costura diplomática inédita, que pegou até os orientalistas, os principais especialistas em Oriente Médio do mundo todo, não do Brasil só, mas do mundo todo, de surpresa. De calças curtas, como diria aqui na minha terra, que foi o acordo de paz patrocinado pelo Xi Jinping, pela China, envolvendo esses dois inimigos históricos na região, que é Irã e Arábia Saudita. Ou seja, a capital xiita e a capital sunita do mundo árabe. Então, houve um encontro de paz, um acordo de paz, eles selaram a paz, e a partir desse acordo de paz, essa relação diplomática vem progredindo. Pouco tempo depois que a China costura esse acordo de paz, que foi iniciado pelo Putin, lá na Rússia, pelo Kremlin, e o Putin depois passou para a China fazer o acordo, esses dois países entraram nos BRICS, lembrando que são dois grandes produtores de petróleo do mundo, eles estão no jogo geopolítico e geoeconômico do sistema internacional. Agora, eles entram exatamente como você disse, Fábio, fazem essa ligação conjunta. Então, eles se tornam cada vez mais próximos. Isso, de certa maneira, desorganiza o jogo global do poder. Por quê? Porque a China ganha influência no Oriente Médio e os Estados Unidos perdem influência em um lugar em que eles foram muito proeminentes desde a Guerra Fria, desde 1945, e, sobretudo, desde o fim da vitória na Guerra Fria, desde 1991, onde os Estados Unidos foram muito proeminentes. Então, os Estados Unidos veem isso com maus olhos, porque a Arábia Saudita, isso é importante dizer, era uma espécie de aliado estratégico dos Estados Unidos na região. Estados Unidos com dois grandes aliados. Primeiro, Israel, aliado incondicional, e a Arábia Saudita. Só que a Arábia Saudita, nos últimos anos, especialmente nos últimos 5 anos, tem se distanciado gradativamente dos Estados Unidos e se aliado à China. Inclusive, substituindo o chamado petrodólar pelo petro-yuan, ou seja, as negociações em yuan, o que provoca um abalo na economia norte-americana, uma vez que o sistema financeiro internacional é lastreado no dólar. E os BRICS, né, trazendo os BRICS mais uma vez, eles começam a comercializar também ao largo do dólar. Então, essa notícia que você traz ela é fundamental,
porque mostra como aquele acordo diplomático, lá atrás, costurado primeiro pela Rússia e depois pela China, trazendo a paz entre esses dois inimigos históricos, a Arábia Saudita e o Irã, eles vão rearticulando as forças no Oriente Médio e eles pressionando Israel, eles não estão pressionando Israel sozinhos. Com certeza, o eixo eurasiático de China e Rússia, que estão por trás de Arábia Saudita e Irã, fazem também um lastro para que Israel possa, digamos, ponderar esses ataques. Israel está respaldado pelos Estados Unidos. Por isso, Israel também, digamos, banca por cima dessas duas potências regionais. Professor, a gente tem 1 minuto, mas eu tenho que perguntar a respeito dos brasileiros, da saída dos brasileiros por meio da fronteira com o Egito, né? Claro que agora a corrida é contra o tempo, para que esses brasileiros, o acordo seja costurado, para que esses brasileiros deixem a faixa de Gaza antes do início da invasão e de que o bombardeio aumente. O senhor vê tempo realmente para que aconteça isso nas próximas horas, esse acordo seja costurado? Muito difícil. Muito difícil porque essa operação logística, né, ela é uma operação muito complexa, né? O que facilita é que, mais uma vez, né, o Brasil que está conduzindo isso aí, inclusive no Conselho Geral das Nações Unidas, tem boas relações com o Egito, boas relações históricas com o Egito. O Egito é um parceiro importante do Brasil no mundo árabe, é o país mais populoso do mundo árabe, o segundo país mais populoso da África, atrás apenas da Nigéria. Acabou de entrar nos BRICS também, então você vê como tem essa rearticulação de forças e poder. Nós temos Egito, Arábia Saudita e Irã nos BRICS. 3 países citados aqui que estão nos BRICS mais, agora nos BRICS 11, BRICS Plus. Então tudo isso também já facilita diplomaticamente esses laços que vêm sendo estreitados entre Brasil e Egito. Mas, para ser sucinto, a situação é muito complexa e é muito difícil para esse pessoal que está aí agora e precisa sair urgentemente, porque cada minuto agora vai custar vidas, Fábio, nesse momento. Muito bem, mais um prazer, de novo um prazer ouvi-lo aqui na Band News FM, professor Pedro Costa Júnior, cientista político, também pesquisador da USP, esclarecendo alguns pontos para a gente. Certamente a gente vai voltar a se falar nesses próximos dias, professor. Um abraço, boa tarde. Obrigado. Espero que possamos falar de paz nas próximas oportunidades. Tomara. Obrigado, Fábio. Um prazer estar contigo e com a Band News. Obrigado.